Como saber se o número ele é ímpar ou se ele é par? É comum a gente pegar uma sequência de números e informar que o primeiro é ímpar, o segundo é par e depois vai só se repetindo a sequência. Por exemplo, aqui é ímpar e par, e vai ímpar, par, infinitamente. Aí é o seguinte, como saber agora se o número que é muito extenso, por exemplo, 1.000.000, ele é ímpar ou par? Primeiramente, vocês devem entender o que é o número ímpar e o que é o número par. O número par é o que se pode dividir por 2 sem deixar resto. Por exemplo, se eu pego lá o número 2, 4, 6, 8 e 10, que são nossos números pares aqui, dividir eles tudinho por 2, nenhum deles vai dar um número decimal. Todos eles vão dar um número exato. Se eu pegar lá, por exemplo, lá o 30 e dividir ele por 2, ele vai me dar 15. Isso aqui indica que o número é par, pois se eu dividir um número por 2 e ele dá exato, esse número ele é par. E quando ele não dá exato, ele se torna um contra-exemplo de um número par, que é o quê? Pegar o 11 aqui, dividir por 2 vai me dar 5,5. Essa parte aqui, ela é um número decimal, então esse número não é par. Ele passa a ser um número ímpar. Da mesma forma, se eu vir aqui agora, falar para vocês, o que é um número ímpar? O número ímpar é o que não se pode dividir por 2 sem deixar resto. Por exemplo, o número ímpar nosso era quem? Era o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Se a gente pegar aquele número, dividir eles tudinho por 2, em todas as situações sempre vai haver um número decimal. Em todos eles, a divisão nunca dá o número exato. Quando isso ocorre, é o que a gente chama de número ímpar. E o contra-exemplo do número ímpar é o próprio número par, que é quando a gente faz a divisão aqui, o nosso resultado dá um número exato. E há uma forma bem prática de saber se o número ele é ímpar ou se ele é par. É da seguinte forma. Primeiro, vocês vão olhar o último dígito. Segundo, se o último dígito for 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. Se não, ele é um número ímpar. Logo, o último dígito é 1, 3, 5, 7 ou 9. Lembrando, se termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Se ele termina com 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Bora praticar bem aqui só para vocês entenderem como é que ele funciona. O último algarismo aqui é quem? É o 1, então esse número ele é ímpar. O último algarismo é quem? É o 2, então ele é um número par. Se eu pegasse lá, por exemplo, esse númerozão aqui grande, o último dígito ele é quem? O último dígito dele é o 0. O 0 ele faz de qual parte da sequência numérica? Dessa aqui, né? Então ele é par.